Nesse vídeo eu vou mostrar 3 emissões internacionais que pode valer muito a pena você fazer com as milhas da Smiles. Eu estou falando de emissões que você pode economizar ali por baixo, comprando as milhas da Smiles através da técnica do carrinho, seja da Livelo ou do Esfera, 40%. E aí, se você utilizar pontos orgânicos nessas emissões, a economia que você vai ter vai ser maior ainda. E aí, uma outra coisa também, você não precisa ser assinante de Clube Smiles para poder fazer essas emissões. Mas dependendo da emissão que você for fazer, você pode estar economizando, sendo Clube Smiles, ali quase 20 mil milhas em relação a quem não é assinante. Então, dependendo da quantidade de viagens que você for fazer no ano, ou então da quantidade de pessoas que for viajar com você, você pode estar conseguindo ali economizar muito sendo assinante Clube Smiles. Então, você pode ter uma economia grande de dinheiro em relação a essas milhas aí que você pode economizar. E essas promoções da Smiles aqui para assinante clube, você pode pegar promoções para ficar 6 meses. Assinar, por exemplo, o plano 1000 e ficar 6 meses e depois você cancelar o plano. Aí vai de acordo com o período ali que você quer fazer da sua viagem. E o legal é você fazer assinaturas do Smiles, você aproveitar as promoções com um milheiro ali abaixo de R$15. Abaixo de R$15, você ficando 6 meses no Clube Smiles. Então é só você fazer a conta, o tanto que você vai gastar, por exemplo, no anual parcelado, e aí você divide esse custo aí pela quantidade de milhas que você vai acumular. Geralmente promoções boas são aquelas que você consegue acumular no plano 1000, ali em torno de 15 a 18 mil milhas. São promoções que valem a pena. Mas em linhas gerais você tenta fazer um milheiro, gerar um milheiro abaixo de R$15 nessa promoção para poder ficar 6 meses no Clube Smiles. Dito isso, pessoal, vamos para as emissões. Você pode estar pesquisando essas emissões tanto no site da Smiles, como também no Cities Aéreo. Eu vou estar mostrando aqui no Cities Aéreo que acaba sendo a opção mais rápida para você conseguir ver essas emissões. E aí no Cities Aéreo também eles conseguem ali, você consegue ser direcionado para o site da Smiles. E o primeiro trecho que a gente vai ver vai ser Galeão ou Guarulhos para Nova York. Um destino muito procurado aí pelos brasileiros no exterior, nos Estados Unidos, e aí a gente vai ver essa emissão. Aqui no Cities Aéreo é só você vir explorar, clicar em Go Smiles. E aqui, se você não for assinante dos Cities Aéreos, não tiver o plano Pro, você consegue ver um período de 60 dias para frente, da data que você está pesquisando. Você não precisa ser assinante, mas ali dependendo da viagem que você for fazer, às vezes pode valer a pena você assinar por 1 ou 2 meses para você conseguir ali achar uma tarifa boa, por exemplo, na executiva. Eu vou colocar aqui na minha versão Pro, que dá para ver o calendário um ano para cima, e aqui eu vou colocar Guarulhos na origem e Galeão. O bom dessa ferramenta é isso aí também, você consegue fazer várias pesquisas de uma vez só. E aqui em destino eu vou colocar JFK, que é Nova York. E aqui a gente pode fazer os filtros. Em econômica, a gente vê aqui a menor quantidade com milhas exigida está 76 mil milhas. Vamos ver executiva se aparece alguma oportunidade. A gente vê uma executiva que aparentemente me parece legal, 244 mil milhas da Smiles. E aí, para você fazer essa emissão, é só você vir aqui nesse i, que você vai ver por onde dá para você fazer essas emissões. Tem aqui econômica, premium, business e first, primeira classe. Então, como a gente vai olhar na executiva, você vem em business e aqui tem as opções que você pode fazer essa emissão. E aqui vai aparecer a emissão pelo site da Smiles, 244 mil milhas. Vamos clicar nessa emissão e aí a gente vai ser direcionado para o site da Smiles. Aqui no site da Smiles vai aparecer um dia posterior da data que a gente viu no Cities Aéreo. Então é só você voltar um dia anterior na pesquisa. E aí aqui a gente voltou uma data anterior, só que ainda não aparece aquela tarifa de executiva. E aí você tem que clicar em outras companhias e depois você tem que vir aqui em filtrar, porque que ali está aparecendo tarifa econômica. Você filtra e vem aqui em executiva, confirmar, e aí apareceu aquele voo lá da American Airlines, 231 mil milhas. Você vê que está até mais barato aqui, que aqui no site do Cities Aéreo já mostra a quantidade, considerando que você não é assinante Clube Smiles. E aqui, se a gente for olhar a diferença, ó,
231 para 244 dá uma diferença de 13 mil milhas. Então, às vezes, você sendo assinante Smiles para fazer uma emissão na executiva, pode estar valendo a pena, porque você vai conseguir ali economizar uma quantidade de milhas que seria os 6 meses que você pagaria no clube. Ainda mais se você for fazer mais de uma emissão por pessoa. E tem como também, pessoal, você reservar essa emissão aqui através do Viaja Fácil. Você consegue fazer uma reserva aí até um ano antes em relação à data que você está procurando. E se você não tiver nenhuma milha, você vai ter que ter essas milhas na sua conta Smiles até 60 dias antes da data do embarque. Então pode valer muito a pena você utilizar o site da Smiles para você fazer essas emissões com esses parceiros. Vamos ver aqui quanto que está saindo essa passagem no dinheiro. 231 e 200. Vamos considerar que você conseguiu essas milhas da Smiles a um preço de 15,45. Igual essa última promoção que está rolando agora entre a Smiles e Livelo. Vamos multiplicar. 3.572. Vamos ver aqui a taxa de embarque. A taxa de embarque está saindo a 363,66. Mais 363,66. Está dando um valor total de 3.935,70. E aí vamos pesquisar essa passagem no dinheiro? Dia 27 de outubro. 27 de outubro. Vamos colocar Guarulhos. JFK. E aqui eu vou colocar executiva. Só ida. 27 de outubro. Aqui, dia 27 de outubro, apareceu. Vamos pesquisar. E aí, essa passagem na executiva, pessoal, ela está saindo pelo menos 8.575. E aí, se a gente for comparar o voo mesmo da American Airlines, que é esse voo aqui de 9 horas. Deixa eu ver aqui se eu acho esse voo. Que ele tem uma escala. É um voo com a escala, mas ainda assim é relativamente curto, se a gente for comparar com as outras companhias aéreas. Cadê? É esse voo aqui, ó, de 13 horas, 23h10, isso aí. Voo de 14 horas. Está saindo a 15 mil reais, mais ou menos, o preço médio. E aí, se a gente for comparar com esse preço mais barato aqui, de 7.241, 7.241, você tem uma economia aí de mais de 40% em relação a essa tarifa pagante aqui. Então acaba sendo aí uma boa opção para você fazer umas viagens para Nova York, você utilizando essas milhas da Smiles. E aí, se você utilizar pontos orgânicos, a economia ela vai ser maior ainda. Esses preços menores aqui, de 5.939, eles são voos que você vai ter ali uma duração de 23 horas. É um voo muito longo, pensando em Guarulhos para Nova York. Então acaba sendo ali um voo mais pesado para você estar fazendo. E aí vamos olhar agora um outro exemplo para a Europa. Vou voltar aqui no CITES aéreo. E aqui a gente vai colocar Salvador. Salvador com destino a Paris. Um destino também muito procurado pelos brasileiros. Deixa eu só tirar aqui o GRU. E aí aqui eu vou colocar SSA. SSA não, é... Aqui eu vou colocar CDG. CDG, esse Paris Charles de Gaulle. E aqui a gente já vê já as tarifas. Vamos clicar em econômica. A gente vê voos aqui a 104 mil milhas da Smiles e tem até executiva 499 mil milhas Smiles. Vamos olhar essa executiva aqui para ver se está valendo a pena.
Só você vir aqui em Business e aí você vê que dá para emitir com a Smiles. E aí, só para não demorar muito, não ficar um vídeo muito longo, vamos calcular aqui direto. 499 vezes 15,45. 7.709. Vamos chutar que essa taxa de embarque está mais ou menos aquele mesmo preço, de 3.070. Cadê? Deu 7.709 mais 370. R$8.000. E aí vamos pesquisar aqui no Google Flights, dia 10 de julho. SSA. CDG. CDG. E aqui vamos colocar 10 de julho. E aí, só uma curiosidade para vocês. Antes a gente tinha voo saindo desse aeroporto aqui que eu estou fazendo a pesquisa. E também tinha voo saindo com destino a Ori. Era uma outra opção de voo que tinha saindo da Azul. Voos operados pela Azul. E atualmente é só mesmo a Smiles que você consegue fazer esses voos para Paris e com a Latam Pass. E aqui a gente vê ó, que está saindo a pelo menos a 10.011 o preço dessa passagem. Só que aqui a gente está falando um voo direto, cadê? Esse voo aqui para Paris, ele é um voo direto de 9 horas, e aqui está aparecendo a opção de 19 horas a 10.111. Você vê que é um voo aí de quase mais de duas vezes de duração em relação a esse voo da Air France. Vamos olhar aqui do outro lado. O voo da Air France, se a gente for comparar mesmo com esse voo, cadê Air France? Aqui no Google Flights nem está aparecendo esse voo. Mas você vê que aqui o voo com menor duração desse que a gente está vendo aqui, esse de 14 horas, está saindo a 14.245. Menos 1. Aí, ó, mais de 40% de desconto você teria comprando essas milhas da Smiles para poder fazer essa viagem para a executiva. E só para você ter uma ideia, essa data que a gente está pesquisando, se a gente for ver aqui o preço histórico, ele está entre 10 mil, o preço médio, entre 10 mil e 14 mil reais. E aqui a gente viu que se você comprando essas milhas, deu um preço abaixo de 10 mil reais. Deu um preço aí considerado um baixo para essa época. A época de alta temporada já lá em Paris. Se eu não me engano, já é verão lá em Paris. Ou está começando o verão. Então, você vê que pode valer muito a pena você utilizar essas milhas da Smiles para você estar fazendo essas emissões. Quanto menos você tiver que comprar essas milhas, melhor. Então, essa aqui é uma segunda opção que pode estar valendo muito a pena você fazer com a Smiles. E tem uma outra opção também, que é destino para Madrid. Eu vou selecionar aqui, e aí eu vou colocar MAD. Vou colocar Madrid. E essa opção para Madrid, você tem praticamente aí vários aeroportos que você pode estar fazendo essa emissão. Salvador, tem também Confins, Belo Horizonte, tem Rio de Janeiro e tem Guarulhos. Isso aqui você pode estar confirmando pelo Flight Connections, que você vai ver ali quais são as opções de destinos que tem para o local que você quer chegar. Você vai lá, seleciona a companhia aérea, que no caso aqui vai ser a Air Europa, e aí você consegue ver lá quais são os aeroportos do Brasil que tem voos saindo com essa companhia. E o destino é Madrid. Então, a gente olhando aqui, você vê emissões a 83 mil milhas, a 101 mil milhas,
para Madrid. Vamos ver se tem uma coisa na executiva. A gente tem uma executiva boa aqui também, que me parece que é de Salvador para Madrid, dia 14 de julho. Vamos ver se aparece a Air Europa, um voo de 8 horas, um voo bem curto. 199 mil milhas Smiles. Vamos multiplicar aqui, vezes 15,45. 3.074. E a taxa de embarque, vamos chutar que é aquele mesmo preço de 370. Às vezes até menos, pessoal. E aí vamos olhar lá no Google Flights, 14 de julho. SSA já está aqui para Madrid. Vamos colocar aqui dia 14. E você vê que essa passagem aérea aqui ela já tem muito valor. É um valor já acessível, mesmo você comprando essas milhas. E você vê que você pode viajar aqui pagando o preço de econômica de executiva. Ó. Essa passagem aqui está valendo 11.264. Se a gente fosse ainda considerar essa opção aqui da Azul, que é um voo aí que você vai ter umas 4 horas a mais, você estaria economizando ainda muito. Vamos ver aqui, 7.886 dividido por 7.886, uma economia de mais de 50% nessa executiva. Então isso aqui, pessoal, são algumas opções que você tem para poder fazer emissões com os parceiros da Smiles. Para você saber quais são os parceiros da Smiles, é só você ir no Google e colocar companhias brasileiras parceiras da Smiles. Mas você tem várias opções de destinos que você pode estar fazendo com os parceiros da Smiles. E é uma companhia aérea que também é relativamente fácil de você conseguir gerar as milhas dela a baixo custo. Tem muitas promoções bonificadas dos principais parceiros aí, que é Esfera e Livelo. E também tem muitas promoções de adesão de clube, que você ganha ali uma quantidade de 20 mil milhas, 15 mil milhas na hora que você faz a adesão do clube. Então tá aí uma boa opção para você estar fazendo viagens para o exterior, essas viagens para a Europa, para os Estados Unidos, e às vezes acaba sendo até melhor do que algumas companhias aéreas, como por exemplo voos para os Estados Unidos, se às vezes você está dependendo da Latam PES. Ultimamente a Latam PES ela tem reduzido a quantidade de promoções de transferência bonificada e também tem reduzido a quantidade de bonificação. A gente tinha uma bonificação de 30% a 35% e agora está ali o novo normal desde o final do ano passado, a 25%. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão da Latam PES, mas então está aí uma alternativa. Você quer viajar para Estados Unidos e Europa, pode ser interessante você utilizar as milhas da Smiles. E ela tem também outros parceiros que você pode fazer viagem para a África e até o Ásia e Oriente Médio. Tem, se eu não me engano, ali uns 50 parceiros. Só você dar uma olhadinha depois no Flight Connection, quais são os parceiros, quais são os voos que elas fazem saindo daqui do Brasil, e aí você se planejar aí de acordo com a viagem que você quer fazer. Então o vídeo foi esse, pessoal. Se gerou valor para você, deixa o like. E se quiser receber mais notificações dessa de vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Meu nome é Anderson, esse aqui é o canal Capixaba das Milhas. Um abração.